Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula número 8. Eu vou ensinar mais algumas ferramentas para vocês. Já estamos entrando na reta final das ferramentas básicas que eu queria ilustrar. E nessa videoaula aqui eu vou trabalhar com vocês dois pontos, né, que são os mapas de distância. Né? A gente pode gerar mapas para qualquer tipo de objeto geográfico, né, que a gente possa escolher aí de pontos, linhas, e também os mapas de densidade, né, onde a gente pode gerar uma superfície, né, um raster, né, com o valor, o número de feições, objetos por quilômetro quadrado, por exemplo. Então, são dois exercícios rápidos que eu vou mostrar para vocês e é uma ferramenta poderosa para a gente gerar nossas análises espaciais. Então, para esse primeiro exemplo de mapa de distância, a gente vai trabalhar com a distância das escolas, ok? Então, aqui eu deixei algumas outras coisas ligadas juntas, mas esses pontinhos pretos que vocês estão vendo na tela são escolas, né, de diferentes níveis, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? Deixei todas elas ligadas e a gente vai fazer então um mapa de distância das escolas, onde a gente vai ter aí identificado os locais que estão mais distante das escolas e possivelmente poderia, né, se fazer aí uma análise futura até para densificação da rede, né, se for o caso. Pois bem, primeira etapa, né, para fazer o mapa de distância é a gente criar uma malha de pontos regulares na nossa área de interesse. Então, a gente vai criar uma malha de pontos pegando a extensão do município de Porto Alegre, ok? A criação de uma malha de pontos, tá? Aqui na caixa de ferramentas, criação de vetor e pontos regulares. A ferramenta pontos regulares, então, gera aí uma malha de pontos que depois vai ser usada para gerar a grade, né? o raster de distância. Então, dois cliques em pontos regulares. Como extensão de entrada, a gente vai clicar nos três pontinhos e vamos usar a extensão da camada de limite municipal Porto Alegre. Aqui a gente dá o espaçamento em metros de cada ponto dessa grade, né? Eu vou deixar 100 metros, tá? Mas poderia fazer uma grade mais refinada, né? 30 metros, por exemplo, né? 10 metros, mas eu vou deixar uma grade de 100 metros mesmo, ok? O que mais? A gente pode definir a projeção, que aqui já está me indicando fazer em Sirgas 2000 TM Zona 22 Sul, né? Então vou deixar. E aqui a gente dá o nome de saída dessa grade de pontos. Eu vou mandar salvar no arquivo, para não ficar salvando tudo no temporário. Esse aqui é o que eu estou chamando é o vídeo tutorial 8, mas é o que eu estou chamando de tutorial 6 aqui no meu computador, para separar os arquivos e mandar para vocês. Eu vou chamar de esse shape de grade pontos regulares, que é a grade que a gente vai usar então para calcular a distância, né, para cada escola, ok? E manda executar. O resultado é uma malha de pontos, vocês vão ver ela na tela, né? Close. E tá aí, ó. Ele criou uma malha de pontos usando como limites extremos norte, sul, leste, oeste o município de Porto Alegre. Tá? Então essa é a primeira etapa, porque a gente quer agora calcular a distância de cada ponto dessa grade para cada escola. Né? Então essa é a próxima etapa, que é a distância entre esses pontos. Tá? Aí essas ferramentas de distância ficam aqui, ó. Análise vetorial, e aí nós temos aqui duas opções. A opção correta que vocês devem usar é a segunda. Ó, distância para o ponto central mais próximo, arquivo de pontos. Ele gera como saída um arquivo de pontos baseado então nessa grade que a gente acabou de criar. Né? Então, distância para o ponto central mais próximo, pontos. Bom,
Como camada da fonte dos pontos, a gente usa a grade de pontos regulares. Aqui não precisa mexer, ele já está dando essa indicação, né? Grade de pontos regulares. E como camada de destino, tá? Aqui a gente usa as escolas. Então você procura seu shape recortado aí de escolas, né? Eu chamei de Brasil Escolas 2017, certo? Então aqui a gente usa, importante, tá? Essa ferramenta só vai funcionar bem se o shape de escolas estiver em UTM. Então, se o seu shape de escolas não tiver em UTM, eu recomendo que você reprojete. Você já sabe onde fica essa ferramenta, né? Reprojeta para UTM o seu shape de escolas, porque senão não vai funcionar, tá? E a gente pode também indicar o campo, né? Que identifica o nome da escola, para ele salvar também qual é o nome da escola mais próxima. Isso aí você pode abrir aqui o shape de Brasil Escolas e verificar onde é que está o nome da escola, né? Então, por exemplo, está aqui, ó, coluna F6 tem o nome da escola, né? Então, eu vou usar a coluna F6. A gente não vai fazer uso disso nesse momento, mas o bacana é que essa ferramenta identifica também qual é a escola mais próxima de cada ponto, né? Então, isso é interessante, mas, enfim, né? Não seria obrigatório, tá? Quer dizer, aqui é obrigatório indicar um campo, que eu quero dizer que para esse exercício eu não vou depois fazer nenhuma análise de qual escola é a mais próxima. Mas eu sugiro então que vocês indiquem aqui em nome do atributo da camada Hub, coloquem a coluna F6, que é onde está o nome da escola, né? Então ele vai gerar um shape semelhante ao grade pontos regulares, só que vai ter na tabela de atributos qual é a distância da escola mais próxima e qual é o nome da escola mais próxima. É isso que vai aparecer lá. Unidade de medição, metros, né? Vamos pedir para ele calcular em metros a distância. E por fim, então, distância ao ponto central, aqui a gente dá o nome de saída, né? Salvar no arquivo. E esse aqui eu vou chamar, então, já de grade distância, né? Escolas. Embora eu esteja chamando de grade, né? É uma grade de pontos ainda, é um arquivo shapefile, ainda não é uma imagem, tá? Salva e executa. Essa ferramenta demora um pouco mais, porque imagina, para cada ponto daquela grade que a gente criou antes, ele está calculando qual é a escola mais próxima, ele está pegando o nome da escola e está calculando a distância. Então perceba, é uma ferramenta um pouco mais, exige um pouquinho mais do computador, por isso está recém aqui nos 30%, leva um pouco mais de tempo, né? Vamos aguardar o processamento então. Enquanto ele processa, eu já vou falando da próxima etapa. Bom, ao final dessa aqui, a gente vai ter uma grade de pontos já com essas distâncias. A última etapa vai ser transformar essa grade de pontos numa imagem, né? Num raster formato TIFF. E a ferramenta que a gente vai usar é a ferramenta grade vizinho mais próximo, né? Que é uma ferramenta utilizada justamente para converter ponto de volta para raster quando não se quer fazer interpolação. Para mapa de distância, eu não recomendo o uso de interpoladores. Interpolar a distância, né? Eu não recomendo para esse tipo de problema, né? Então é melhor fazer uma interpolação pelo vizinho mais próximo, onde ele vai botar 1 pixel aproximadamente, o mais próximo possível de cada ponto da grade que a gente criou anteriormente, e ele vai trazer exatamente o valor que está nesse ponto. Ele não vai fazer interpolação matemática. É o recomendado, né? Pois bem, aqui já está pronto, então, ó, gente, eu vou botar lá em cima só para a gente ver, né, essa malha de pontos. Então, eu vou dar um zoom aqui, ó, para cada ponto dessa malha. Olha, uma malha bem robusta aí, né? Cada pontinho desse aqui traz consigo, tá, a informação, então, de qual é a escola mais próxima. Quer ver? Eu vou clicar aqui em cima do ponto, de um ponto qualquer. Então, tá ali, ó. A escola mais próxima é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Migrantes e a distância de 313 metros. Vou clicar num outro ponto agora, tá? Aqui, cliquei em outro ponto. A escola mais próxima é a Professor Carlos Rodrigues da Silva
e a distância 857 metros. E assim sucessivamente, gente. Qualquer ponto que você clicar aqui, ele vai te dizer a distância para a escola e qual é o nome da escola mais próxima. Bem interessante a ferramenta, né? Certo? Bom, eu só quis mostrar para vocês que funcionou a técnica, né? E que agora o próximo passo, então, tá, gente? O próximo passo é a gente, então, passar isso aqui para o formato raster, porque esse formato de pontos fica ruim para você apresentar o mapa, né, de distância. Não acho muito elegante, não acho nada elegante, na verdade. Então agora a gente vai fazer o quê? Para essa grade de distância escolas, vamos passar isso para raster, vamos usar a ferramenta então raster, análise e aqui, ó, grade vizinho mais próximo. Essa é a ferramenta que a gente vai usar então, né? O caminho é esse que está na tela. Raster, análise, grade vizinho mais próximo, onde a gente não vai fazer interpolação matemática desses valores de distância. Nós vamos simplesmente criar um pixel o mais próximo possível de cada ponto dessa malha que a gente já criou e vamos transportar o valor do vizinho mais próximo, do ponto mais próximo do pixel. Tá? Então, grade vizinho mais próximo. Como grade, vamos usar como arquivo de ponto, né? Vamos usar grade dist escolas. Não precisa mexer nesses raios aqui todos que tá propondo, tá? O valor z a partir do campo, aqui sim a gente vai dizer que é o hub dist, que é onde está a distância da escola. Então, valor z a partir do campo hub dist. Tá? Não precisa mexer em mais nenhum parâmetro avançado, apenas isso, tá? Valor z a partir de hub dist. E por fim, aqui a gente vai dar o nome, ele está chamando de interpolado, mas não ocorre efetivamente uma interpolação matemática, né? Ocorre só uma amostragem pelo vizinho mais próximo. Enfim, aqui é uma tradução provavelmente literal que eles devem ter usado, né? Mas não encarem isso aqui como uma interpolação, tá? E vamos salvar o nome do arquivo de saída. Agora sim, isso aqui é um raster, né, de distância em escolas. Vai ser um ponto .tif, estão vendo ali? Vou salvar dentro da minha pasta, bonitinho. Executa. Processado e está aí na tela. Né? Agora sim, gente, eu vou até remover as grades que eu gerei anteriormente. Vou ficar só com o mapa de distância que eu vou botar então no fundo, atrás das escolas, só para ver se ele fez certo, né? Então tá aí, ó, gente. Quanto mais próximo das escolas, tá num tom mais próximo de preto, né? Estão vendo aí? A gente pode mexer nas cores, obviamente. Vamos fazer isso, mexer nas cores. Vou usar a simbologia, uma coloração colorida aí, né? Vou botar banda simples falsa cor. Vou botar aqui em intervalos iguais. 10 classes, né? Talvez. 10 classes. E apertar OK. Então tá aí, né? Um mapa de distância da escola. Quanto mais vermelho, mais distante da escola. Você pode editar manualmente também aqui as distâncias, né, gente? Para editar manualmente, você pode fazer assim, ó, botar método discreto. E aí você coloca, com essa cor mais clarinha, distância igual ou menor a 100 metros, por exemplo, né? Ou melhor, 200 metros. E aqui com esse outro tom, distância menor ou igual a 500. E assim sucessivamente, né? Então a gente pode fazer edição aqui dos valores. Manualmente. Estou editando aqui então. Aí no último valor você põe o valor mais alto, enfim, botar 10 mil, abaixo de 10 mil, né? Enfim, não faz muita diferença, né? Aplica. E tá aí o mapa, ó. Mapa de distância das escolas. Percebo que em lugares, ó, que aumenta a distância das escolas mais próximas, vai aumentando o tom do vermelho, né? Então nós temos aí algumas áreas em Porto Alegre, como aqui, né?
Aqui também onde eu estou passando o mouse, são algumas áreas aí com uma certa carência, vamos botar assim, de escola, provavelmente está associado, né? Provavelmente está associado a lugares onde não tem ocupação, provavelmente. Então aqui, que é uma área que ficou bem vermelho, ó, é o topo do Morro Santana, que não tem ninguém morando, né? Inclusive é uma área federal. É uma área que não preocupa tanto. Talvez o que preocupe mais sejam outras áreas aqui no meio da malha urbana de Porto Alegre, como essa área aqui, né? Essa área aqui, por exemplo, está dentro da cidade, né? É uma área aí que tem pouca escola, pouca concentração de escola, né? Aqui, se eu não me engano, é o próximo do Jardim Botânico, em Porto Alegre, né? Aqui tem uma outra área aí um pouco mais afastada das escolas, né? Que pega aí também ali a região do Iguatemi, né? Porto Alegre, um shopping famoso aqui da cidade. Provavelmente em função justamente disso, né? 2 shoppings, dali não tem escola nenhuma, então acaba dando uma margem um pouco maior de distância para a escola mais próxima, ok? Enfim, então, o que a gente tem aqui, gente? Um raster, uma imagem mostrando as áreas mais afastadas das escolas. Quanto mais vermelho aí, né, na paleta que eu usei, mais longe da escola a gente está, certo? Pois bem, então com isso eu encerro o exercício de distância. Você pode, se você quiser, né, fazer, por exemplo, distância de parada de ônibus, né, que a gente tem aí um shape de paradas, né, de parte de transporte REC, né, do lado OpenStreetMap. Daria para fazer distância de hospitais, se quisesse, né, daria para fazer distância para qualquer coisa, distância das ruas, por exemplo, ok? Enfim, eu não vou fazer mais cálculos de distância, que senão a gente fica, né, um vídeo fica muito longo e a gente fica dando exemplos repetidos, porque aí só muda o ponto que você está desejando, né, utilizar como base, né? Aqui a gente usou escolas, mas poderia ser qualquer arquivo de ponto, tá? Para encerrar essa videoaula, eu vou mostrar então a ferramenta de densidade, né? Onde, em vez da gente calcular a distância para o ponto mais próximo, a gente, na verdade, vai estar calculando a densidade de pontos por unidade de área. Normalmente, por quilômetro quadrado a gente faz. Para esse próximo exercício, eu vou desligar as escolas, vou desligar o mapa de distância das escolas, que a gente acabou de produzir, e vou agora deixar ligado os hospitais. A gente vai fazer um mapa de densidade de hospitais, né? Aqui nesse nosso recorte, onde eu quero como resultado o quê? Um TIFF, né, um raster, e me contando o número de escolas que tem num determinado raio que a gente vai estabelecer. Ele vai contar o número de hospitais num determinado raio, né? A ferramenta de densidade ela fica aqui, ó, em Interpolation, e aqui dentro tem o nome da ferramenta, que é Mapa de Calor, tá? Estimativa de densidade kernel. Essa é a ferramenta que nós vamos usar para os hospitais, ok? Poderia usar para outro arquivo de pontos? Poderia. Eu vou usar como exemplo aqui os hospitais. Então, você carrega aqui a camada de pontos que você quer usar. Vamos usar hospitais. Essa ferramenta só funciona para pontos, tá? Então, hospitais. Aí você estabelece qual vai ser o raio de procura por hospitais, né? Para esse exemplo, vamos usar 10 mil metros, tá? 10 quilômetros, no caso. A gente estabelece o tamanho do raster de saída, o tamanho do pixel. Vamos fazer pixels de 100 em 100 metros. Né? Então, coloca 100 metros o tamanho do pixel X, ele já mexe no tamanho do pixel Y para 100 metros também. Em parâmetros avançados não precisa mexer em nada. Né? E aí em heatmap a gente vai dar o nome de saída. Né? Eles também chamam isso de mapa de calor. Né? Eu vou chamar de densidade. Então vamos chamar de densidade underline hospitais. E executa. Resultado final na tela. Olha que interessante. Então, ele está nos mostrando aí. Vou deixar ligado, obviamente, os hospitais embaixo, né? Em cima, perdão. Eu vou passar a densidade dos hospitais lá para baixo. Né? Vou desligar algumas coisas que para esse exemplo aqui não é bom ficar ligado. Né? Então, deixei aí o mapa de densidade
debaixo aí dos hospitais, vou desligar as curvas de nível, vou deixar só, né, os limites municipais e os hospitais ligados. E perceba aí então que está dando aí um mapa de calor indicando a região central de Porto Alegre, né? Como a que tem mais hospitais dentro desse raio que a gente estabeleceu. Está dando aqui mais ou menos até 16, 17 hospitais num raio de 10 km. Provavelmente aqui perto do centro de Porto Alegre, se você fizer um raio de 10 km, você vai ter entre 16 e 17 hospitais próximos, né? É isso que ele está indicando aqui. A gente pode editar a simbologia, né? Botar nesse caso aqui dá para botar até valores únicos, né? Valores únicos, uma vez que a gente vai ter provavelmente de 1 até 16, 17, manda classificar e ele te mostra todas as opções que tem. Ó, eu acho que o máximo é 16 mesmo, né? O máximo é 16. Dá para usar um gradiente de cores aí, quanto mais vermelho, mais hospitais, né? Então ficou assim. Botei valores únicos, escolhi o gradiente de cor e mandei classificar. Ele está me mostrando todas as opções aí, né? E a gente aperta OK e está na tela aí, gente. Então, esse é o mapa de calor de hospitais. Qualquer lugar que você clicar desse mapa de calor, né? Ele vai te dar um número de hospitais num raio de 10 km. Então tá aqui, ó. Essa é a região, né, de maior calor, porque, né, tá bem claro aí na tela a quantidade de hospitais presentes aqui perto, né, faz com que aqui a gente tenha até 16 hospitais num raio de 10 km de distância. Qualquer lugar que você estiver aqui desse miolo, você está num raio de 10 km de até 16 hospitais. À medida que você se afasta do centro de Porto Alegre, isso já muda, né? E aqui em Viamão, por exemplo, nessa área de Viamão aqui, você não tem nenhum hospital num raio de 10 km, né? À medida que você sai aqui dessa última cor, então você pode clicar em qualquer lugar aí desse mapa, né? E você tem aí uma aproximação aí de quantos hospitais você tem num raio de 10 km, tá? É bem interessante essa ferramenta, então, para, enfim, identificar áreas bem abastecidas de um serviço, né? Ou bem atendidas por um serviço. Então, fica muito claro aqui quais são as zonas bem atendidas por hospitais, enquanto tem outras, né, bem mal atendidas, como, né, todo esse entorno aqui que ficou zerado, né? Ou seja, não tem nenhum hospital num raio de 10 km. Ok? Então, com isso, eu encerro esse vídeo tutorial, onde eu ilustrei duas ferramentas, né? Os mapas de calor, que é esse que você está vendo, mapa de calor de densidade de hospitais, e o mapa de distância de escolas, certo? Ambos os mapas, ambas essas ferramentas, elas têm muita utilidade, né, para as nossas análises espaciais em geoprocessamento. Permite a gente, por exemplo, identificar áreas mal atendidas, por exemplo, por um tipo de serviço, seja ele escola, hospital ou qualquer outro serviço que a gente queira, de alguma forma, analisar no contexto urbano. Certo, gente? Bom, eu encerro esse vídeo tutorial por aqui, né? Em breve, um novo vídeo tutorial aí com mais alguma ferramenta interessante de vocês utilizarem.